Hoje, aos 63 anos, posso dizer que vivi tempo suficiente para entender que nem todos os silêncios são vazios. Alguns carregam ecos do que já foi e outros sussurram o que ainda está por vir. Quando me perguntam o que fiz da vida, costumo responder sem rodeios. Fui porteiro de cemitério. A maioria das pessoas ri, achando que é piada, mas os que me conhecem bem sabem que não há nada de engraçado nisso. Ser porteiro de um cemitério é como ser o guardião de um limiar, e certos limiares não se atravessam impunemente. Meu nome é José Arnaldo Pereira. Nasci e cresci em Divinolândia, interior de São Paulo, uma cidade pequena, cercada de montanhas e cercas de arame farpado, onde todo mundo conhece a vida do vizinho melhor do que a própria. A infância foi simples, chão de terra, cheiro de café torrado e o sino da igreja marcando o ritmo dos dias. Foi num fim de tarde abafado de janeiro, quando eu tinha 26 anos, que minha vida tomou um rumo diferente. Um conhecido da família, seu Manuel, me encontrou na praça e disse: "José, estão precisando de um porteiro lá no cemitério municipal. O salário não é grande coisa, mas é certo, todo mês cai." No começo eu achei que ele estava brincando. Trabalhar no cemitério, passar a noite cercado de túmulos. Mas quanto mais eu pensava, mais aquilo fazia sentido. Eu já estava cansado de viver de bico, de depender da sorte dos outros. E no fundo, sempre tive uma certa tranquilidade com a morte. Meu raciocínio era simples: os mortos não fazem mal a ninguém. Assinei o contrato no fim daquela semana. O cemitério ficava no alto de uma ladeira, rodeado de araucárias antigas, muros altos e um portão de ferro preto que rangia a cada vento. Era um lugar que a maioria evitava passar mesmo de dia. Diziam que à noite se ouvia o sino da capela tocar sozinho e que luzes apareciam perto dos túmulos mais antigos. Eu ri quando me contaram isso. Gente do interior tem mania de inventar assombração para tudo que não entende. O primeiro dia foi tranquilo. Cheguei cedo, com o uniforme novo e a lanterna na mão. O administrador, seu Dário, me explicou o básico: abrir o portão às 7, fechar às 6, anotar os enterros no livro e cuidar para que ninguém entrasse depois do horário. Parece simples, e era, mas o que ninguém me explicou é o que acontece quando o silêncio começa a conversar com você. Nos primeiros dias, o cemitério me pareceu um lugar calmo. O cheiro de terra úmida, o som das folhas secas e o canto dos grilos me acompanhavam noite adentro. Eu fazia a ronda devagar, lanterninha tremendo na mão, e me acostumei rápido com a solidão. Afinal, era um silêncio diferente. Pesado, sim, mas não hostil. Pelo menos no início. Divinolândia sempre teve suas histórias. Lendas antigas, gente que jura ter visto o carro de defunto passar sem motorista ou ouvido vozes no morro atrás da igreja. Mas até aquele momento eu não acreditava em nada disso. Para mim, o que assustava mesmo era não ter dinheiro para pagar o aluguel. Com o tempo, fui me afeiçoando ao trabalho. Cuidava das flores deixadas pelas famílias, varria o chão, arrumava as cruzes tortas. Passei a reconhecer os nomes nas lápides como se fossem velhos conhecidos. Cada túmulo tinha sua história, cada inscrição escondia uma lembrança. E quanto mais tempo eu passava ali, mais eu sentia que fazia parte daquele lugar. As pessoas da cidade começaram a me ver como o homem do portão. Alguns me cumprimentavam com respeito, outros atravessavam a rua. Crianças me olhavam com medo e os mais velhos cochichavam quando eu passava. Divinolândia é assim, pequena demais para deixar um segredo em paz. Às vezes eu ficava observando o pôr do sol por entre as cruzes. Era bonito, do seu jeito triste. A luz laranja batendo nas pedras gastas fazia tudo parecer mais vivo por alguns minutos. Mas quando o sol se escondia, o cemitério mudava de tom. O ar ficava mais denso, o som dos insetos diminuía e um frio estranho se espalhava, mesmo nas noites quentes. Foi por volta do meu 3º mês de trabalho que aconteceu a primeira coisa que eu não soube explicar. Lembro perfeitamente daquela noite. O céu estava limpo
e a lua cheia iluminava tanto que eu nem precisei acender a lanterna. Enquanto fechava o portão, notei uma vela acesa sobre uma sepultura antiga. Achei curioso porque ninguém havia passado por ali naquele dia. Apaguei, pensando que algum visitante esquecido a deixara. No dia seguinte, lá estava ela novamente, no mesmo lugar. A chama firme, como se alguém tivesse acabado de acender. Olhei em volta. Nenhum sinal de pegadas, nenhuma flor recente. Apaguei de novo. E no terceiro dia, quando voltei, a vela estava lá outra vez. Dessa vez não toquei. Fiquei apenas olhando aquela chama bruxulhar, sentindo uma sensação estranha, uma mistura de curiosidade e desconforto. Pela primeira vez, o cemitério me pareceu atento, como se estivesse me observando. Comentei o caso com o seu Dário, que apenas riu e disse: "Ah, José, esse canto aí é o mais velho do cemitério. Muita história já aconteceu ali. Deixa quieto, que tem coisa que é melhor não cutucar." Deixei quieto, ou pelo menos tentei. Mas depois daquela noite comecei a notar outras coisas. Som de passos atrás de mim quando não havia ninguém. Sussurros distantes, quase inaudíveis, como se alguém me chamasse pelo nome. E uma sensação incômoda, a de que eu nunca estava realmente sozinho. Nos primeiros meses, tentei encontrar explicações lógicas. O vento passando pelas árvores, o estalar do ferro velho, os gatos que rondavam as covas. Mas quanto mais eu tentava racionalizar, mais o medo crescia. Medo não do que eu via, mas do que eu sentia. O tempo passou e o cemitério foi se tornando parte de mim. Eu já conhecia cada canto, cada som, cada sombra. As flores murchas, as cruzes quebradas, os nomes apagados pelo tempo. Tudo aquilo formava um cenário que, de alguma forma, me dava paz. Ou talvez fosse resignação. Lembro de uma tarde chuvosa em que uma senhora apareceu na portaria, coberta por um lenço preto. Falava baixo, quase num sussurro. Perguntou por um túmulo antigo de um homem chamado Antônio Benedito, nome que não constava em nenhum registro. Procurei no livro, vasculhei os arquivos, nada. Quando levantei os olhos para dizer que não havia registro algum, a mulher já não estava mais ali. Olhei para todos os lados, nenhum sinal, nem passos na lama. Voltei para a guarnita com o coração acelerado, tentando me convencer de que ela simplesmente tinha ido embora sem que eu percebesse. Mas lá no fundo eu sabia que havia algo errado. Foi a primeira vez que eu senti o cemitério respirar. Depois disso, comecei a sonhar com ele todas as noites. Nos sonhos, os corredores pareciam infinitos e as vozes se misturavam ao vento. Eu andava por entre os túmulos e sentia que algo me seguia, sempre um passo atrás. Acordava suado, com o coração disparado, e demorava minutos para lembrar que estava em casa, não lá dentro. Mesmo assim, eu voltava toda manhã. Cumpri o meu dever com disciplina, como quem tenta manter um pacto silencioso. Era como se eu soubesse que o cemitério esperava por mim e, de alguma forma, eu também esperava por ele. Às vezes me pergunto quando exatamente as coisas começaram a mudar. Talvez tenha sido naquela noite da vela, ou talvez desde o primeiro dia, quando atravessei o portão sem entender o que aquilo realmente significava. Porque o cemitério não é só um lugar de descanso, é também um lugar de espera. E quem passa a vida inteira guardando o portão, acaba aprendendo que a espera nunca é só dos mortos. Com o passar dos meses, eu já não conseguia mais ver o cemitério como antes. Antes, era apenas um lugar de trabalho, silencioso e metódico. Agora, cada passo entre as lápides parecia carregado de significado. Cada sombra parecia se mover com intenção própria. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. Velas acesas surgiam sem explicação, sempre na mesma área, perto das sepulturas mais antigas. O vento passava de forma estranha, como se esquivasse de certos caminhos, deixando um silêncio pesado por onde não circulava. E às vezes ouvia meu nome sussurrado entre os túmulos. José, José.
Não havia ninguém por perto, só o vento, as árvores e o frio que parecia crescer a cada segundo. No início, tentei racionalizar. Talvez fossem os morcegos, o farfalhar das folhas ou algum animal passando. Mas conforme os episódios se repetiam, a racionalidade começava a falhar. O cemitério parecia vivo, não no sentido literal, mas como se tivesse consciência, como se reconhecesse minha presença e esperasse algo de mim. Uma noite, perto da meia-noite, senti o chamado de forma mais intensa. O sino da capela, enferrujado e silencioso há anos, tocou sozinho. Largas badaladas, cada uma mais lenta que a outra, ecoando pelo terreno. Levantei-me da cabeira da portaria, coração disparado, e fui até lá. A corda não se mexia, a campainha não havia sido tocada, e ainda assim o som preenchia o espaço, retumbando nos ossos. Foi então que percebi algo que mudaria minha percepção para sempre. Não era apenas o som que importava, era a intenção. Cada badalada parecia um aviso, uma convocação. Eu não estava mais apenas observando, eu estava sendo observado. Nos dias seguintes, o cemitério intensificou sua presença. Os sussurros vinham mais claros, com mais frequência. Eu sentia algo se aproximando atrás de mim enquanto rondava os túmulos antigos. Passos lentos, pesados, que paravam quando eu me virava. Somente silêncio. O ar ficava mais denso e um odor de terra revolvida, misturado com flores mortas, se espalhava sem origem aparente. Numa tarde, uma chuva fina começou a cair enquanto eu organizava o registro dos enterros. Uma sombra surgiu perto de uma sepultura quase esquecida. Era alta, indistinta, como se fosse feita de fumaça escura. Por alguns segundos, senti uma presença ali, observando, estudando cada movimento meu. Quando levantei a cabeça, não havia ninguém. Mas o cheiro, o frio, o arrepio permaneciam. A partir desse momento, comecei a perceber que cada evento tinha um padrão. Os fenômenos se intensificavam, especialmente depois de um enterro recente. A alma recém-chegada parecia agitar o ambiente, mexer naquilo que já estava quieto há anos. E quanto mais tentava ignorar, mais o cemitério reagia. Era como se me lembrasse constantemente de que eu tinha uma função muito mais profunda do que apenas vigiar portões. As noites se tornaram longas e exaustivas. Comecei a dormir cada vez menos, sempre com sonhos perturbadores. Nos sonhos, os corredores se estendiam sem fim e cada lápide parecia girar lentamente, mudando de lugar. Vozes sobrepostas me chamavam, cada uma tentando se fazer ouvir, cada uma com urgência própria. Acordava suado, cansado e confuso, com a sensação de que o cemitério havia penetrado dentro da minha mente. Certa noite, ao fazer a ronda, ouvi claramente meu nome novamente. José, José. A voz vinha de trás de um mausoléu antigo, rasgando o silêncio, como se estivesse fisicamente ali. Corri até o local, mas não havia ninguém. Só uma rosa vermelha caída no chão. Fresca, vibrante, como se tivesse sido deixada há minutos. Nenhuma família havia passado por ali naquele dia. Eu sabia que aquilo não era coincidência. A partir daí, comecei a perceber que havia uma comunicação silenciosa entre eu e o cemitério. Não era mais apenas ouvir ou ver, era sentir. Algo dentro daquele terreno reagia ao meu medo, à minha presença, à minha resistência. E quanto mais eu tentava racionalizar, mais os fenômenos aumentavam. As visitas se tornaram estranhas também.
Algumas famílias pediam que eu cuidasse de certos túmulos, mas de vez em quando surgiam pessoas que não estavam ali para velar nem para prestar homenagem. Um dia, uma senhora idosa apareceu perto do crepúsculo, pedindo informações sobre um túmulo que não existia nos registros. A sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu olhei em volta e, quando levantei os olhos, ela havia desaparecido. Não havia pegadas nem sinal de saída, apenas o vento que balançava as folhas. Percebi que estava mudando. Não apenas pelo medo ou pelo cansaço. Minha mente começou a se acostumar com a estranheza. O cemitério se tornou parte do meu cotidiano de uma maneira que ninguém podia entender. O medo inicial se transformou em vigilância, e a vigilância em obsessão silenciosa. Certa madrugada, um enterro de um homem jovem terminou perto do anoitecer. A família se retirou e eu fiquei sozinho para fechar o portão. O vento batia forte, fazendo as árvores rangerem. Foi então que ouvi o choro. Não o choro adulto, mas o soluço agudo de uma criança. Peguei a lanterna e segui o som. Cada passo me levava mais fundo entre lápides esquecidas. E quando cheguei, o silêncio absoluto tomou conta. Apenas o feixe da lanterna iluminando lápides cobertas de musgo. Quando me virei para voltar, senti algo agarrar minha calça. Olhei para baixo, nada. O tecido estava marcado, como se dedos invisíveis tivessem acabado de soltar. O coração disparou, mas aprendi cedo que correr não ajuda contra o medo. Mantive-me firme, respirando devagar, tentando entender o inexplicável. Os dias seguintes foram pesados. O cemitério estava atento. Cada passo meu ecoava de forma diferente. Os padrões se tornaram claros. Velas acesas sempre na mesma área. Sussurros perto da meia-noite. Atividade intensa depois de enterros recentes. Comecei a registrar mentalmente tudo como quem prepara um mapa de territórios invisíveis. Um antigo colega que trabalhou no cemitério antes que eu disse uma frase que só então entendi. José, você não cuida só do cemitério. Você cuida do que quer que esteja preso lá dentro. Na época eu achei que fosse exagero, superstição de quem passou a vida entre túmulos. Mas com o tempo percebi que ele estava certo. Cada noite me mostrava que minha função ia além do que eu podia imaginar. O cemitério não queria apenas proteção, ele queria vigilância. E eu, mesmo sem saber, já havia aceitado o papel que me cabia. A sensação de ser observado tornou-se constante. Mesmo durante o dia eu percebia algo nos cantos da visão. Sombras que se moviam quando eu piscava. Uma presença invisível, mas firme. Meu corpo sentia o peso de cada olhar, mesmo que ninguém estivesse ali. E eu, cada vez mais, compreendia que o cemitério não era apenas terra e pedra. Era uma entidade viva, e eu era parte dela, para o bem ou para o mal. Com o tempo, o cemitério deixou de ser apenas um local de trabalho e se tornou uma presença constante, quase tangível, que me acompanhava em todos os passos. O que começou com sussurros, velas acesas e sombras repentinas, evoluiu para uma sensação de urgência constante. Era como se o próprio solo quisesse me contar segredos que não deveriam ser revelados. Certa noite, pouco depois de um enterro de um homem jovem vítima de acidente, algo diferente aconteceu. O céu estava carregado e o vento soprava forte, arrancando folhas das árvores e fazendo o portão ranger. Sentei-me na guarita, tentando me convencer de que era apenas cansaço acumulado.
mas o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Então ouvi 3 batidas firmes no ferro do portão. Precisamente 3, espaçadas, como punhos de ferro pedindo passagem. O coração disparou. Ninguém deveria estar ali. Peguei a lanterna e caminhei devagar até o portão, cada passo ecoando pelo cascalho. Do lado de fora, nada. Apenas a estrada vazia e a sombra das árvores projetadas pela lua. Segurei firme o cadeado, pronto para trancar novamente. Instintivamente perguntei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Apenas o vento, frio e zombeteiro. Dei meia volta para voltar à guarita, tentando me convencer de que era apenas cansaço acumulado, mas o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Então ouvi passos pesados entre os túmulos. O chão de cascalho denunciava cada movimento, aumentando meu pânico silencioso. Acendi a lanterna e corri entre as lápides, tentando iluminar a escuridão. O som se aproximava. Até que, de repente, silêncio. Girei em círculos, mas nada. Foi então que escutei o arrastar de madeira contra pedra. Um som áspero, seco, vindo da parte mais antiga do cemitério. Segui o barulho, o coração batendo tão forte que parecia rasgar o peito. A lanterna revelou algo que me congelou. A tampa de um túmulo estava levemente erguida, como se algo tivesse tentado sair. Me aproximei devagar. A terra próxima à sepultura se mexia, empurrada por algo dentro dela. Minha mente gritava para fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Naquele instante compreendi pela primeira vez. Não era apenas vigiar portões ou registrar enterros. Minha função era impedir que os mortos escapassem. Eu estava ali, parado, entre o impulso de correr e a obrigação silenciosa que me prendia ao cemitério. A terra continuava a se mover, lenta, como se respirasse. Então ouvi novamente as batidas no portão. Do lado de fora, alguém ou algo exigia a passagem. No lado de dentro, os mortos tentavam sair. Meu corpo inteiro parecia uma corda prestes a arrebentar. Respirei fundo, tentando reunir coragem, e gritei: "Aqui ninguém entra!" O som cessou por alguns segundos, mas logo vozes sobrepostas, masculinas e femininas, começaram a ecoar em súplica: "Abra o portão! Abra o portão!" Tapei os ouvidos, mas ainda assim atravessava minha mente, repetindo-se incessantemente. Voltei cambaleando à guarita, agarrei o terço velho que mantinha no bolso e comecei a rezar. Não importava se minha fé era fraca. Era tudo o que tinha para lutar contra aquilo. Os sons do interior do cemitério aumentaram. O arrastar de caixões virou estalos de madeira quebrando. Tampas de túmulos rangiam, algumas caindo pesadas no chão. O terreno parecia ganhar vida própria. O vento espalhava poeira, folhas e aquele cheiro úmido de terra revolvida. E então vi novamente a sombra tentando escapar da sepultura. Agora, porém, tinha forma. Um corpo humano, mas não sólido. Era escuridão amontoada, uma fumaça densa que se ergueu lentamente. Fixou o que parecia ser um olhar em minha direção. Meu coração disparou. Corri até o portão, empurrando-o com toda a força. O cadeado estava firme. Trás de mim o barulho aumentava, como se dezenas de mãos tentassem sair da terra. A única coisa que consegui fazer foi me encostar no ferro gelado e gritar: "Vocês não vão sair. Eu não vou deixar." Por um instante, o tempo pareceu parar. Os sons cessaram. O vento acalmou. A sombra se desfez como fumaça soprada.
Mas no fundo eu sabia. Aquilo não havia acabado. O cemitério não queria apenas me assustar. Ele queria me testar. Me lembrar de que minha função ia além do que qualquer mortal podia compreender. A partir daquela noite, compreendi que jamais teria paz enquanto estivesse ali. Aposentar seria impossível. O trabalho não era sobre abrir ou fechar portões. Era sobre conter os mortos, proteger os vivos e viver sob o peso de uma vigília que nunca cessava. Nos dias seguintes, tentei me manter firme. O cansaço físico e mental era insuportável. O corpo parecia pesar toneladas. Dormir tornou-se um desafio. Mesmo de dia sentia os olhos invisíveis sobre mim. Outros porteiros que vieram antes de mim haviam passado pelo mesmo. Descobri nos arquivos da prefeitura registros que falavam de envelhecimento precoce e saúde debilitada, inexplicavelmente. O lugar não perdoava. Cuidar do cemitério era mais do que uma função. Era uma sentença silenciosa, uma obrigação eterna. O cemitério de Divinolândia havia me marcado. E eu, mesmo jovem naquela época, já entendia que minha vida jamais seria normal. O peso da responsabilidade, o medo constante, a sensação de ser observado, tudo isso se tornaria parte de mim, impossível de abandonar. E era só o começo. A noite das batidas me mostrou que havia um equilíbrio tênue entre vivos e mortos, e que meu papel era mantê-lo, não importasse o custo. Cada vela, cada sussurro, cada batida no ferro era uma lembrança. Eu não era apenas o porteiro do cemitério. Eu era o guardião de um mundo que não se curva diante do tempo, da lógica ou da morte. Aposentar-se parecia o fim natural de qualquer trabalho. Para outros, sim. Para mim, jamais. Mesmo quando entreguei oficialmente a chave da guarita e o portão ficou sob responsabilidade de outro, algo dentro de mim sabia que minha função não havia terminado. O cemitério continuava a me chamar, como se sua presença fosse um fio invisível atado ao meu destino. Escolhi continuar morando de frente para o portão. Alguns me chamaram de louco, outros acharam apenas excêntrico, mas a verdade é simples. Não se afasta de um cemitério quando ele já fez morada em você. As primeiras noites em casa pareceram normais, mas logo os sinais começaram. Primeiro, o vento frio que atravessava o quintal, mesmo com todas as janelas fechadas. Depois, o ranger do portão, lento e insistente, como se alguém tentasse empurrá-lo com cuidado. E, inevitavelmente, as vozes. Sempre as mesmas, chamando, sussurrando. Abra o portão! Abra o portão! Os vizinhos começaram a notar também. Dona Célia comentou sobre vultos atravessando a rua. Seu Marcos, mais cético, falava em passos pesados sem ninguém à vista. Mas ninguém realmente via, ninguém realmente entendia. Eu sabia, eu sentia. O corpo cobrava o preço de anos de vigilância. A cada passo, os ossos doíam. As noites eram longas e o sono curto e perturbado. No espelho, via marcas profundas de fadiga, rugas, olheiras e um olhar cansado de quem viveu mais do que deveria. Mas a mente permanecia alerta. Eu não podia relaxar, nunca poderia. Pesquisando mais, encontrei registros antigos do cemitério. Muito antes de ser cemitério municipal, o terreno havia sido local de rituais e enterros precoces. Pessoas deixadas sem bênção, histórias cortadas abruptamente, amaldiçoadas ao esquecimento. Compreendi então que não eram apenas almas vagando, eram restos de histórias mal resolvidas, presas entre mundos, aguardando alguém que as mantivesse contidas. E esse alguém era
inevitavelmente, eu aceitei a realidade. Não por escolha, mas por destino. Mesmo aposentado, continuo sendo o guardião. As batidas no portão, os sussurros, os vultos, tudo isso ainda me acompanha. E sei que quando chegar a minha hora, não haverá cerimônia ou despedida formal. Haverá apenas o portão se abrindo lentamente e eu atravessando para o outro lado, cumprindo o papel que sempre me coube. Hoje, aos 62 anos, a vida se resume a essa vigília silenciosa. Caminho devagar, corpo pesado, alma atenta. O cemitério não é apenas trabalho, é legado. É maldição, é a lembrança constante de que ninguém realmente se aposenta do cemitério. E é por isso que eu digo, o cemitério não me deixou e eu nunca deixei o cemitério. A conexão é eterna, o peso é real e a vigilância indispensável. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos de terror. E mais importante, compartilhe suas próprias histórias de arrepiar nos comentários. Quem sabe a sua experiência não se torna o próximo vídeo.